Planeta SPM está de volta e conversa com a jornalista Fabiana Teixeira. Se você quiser participar, envie sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Fabiana, você já fez grandes coberturas internacionais, como o resgate dos 33 mineiros no Chile. Um repórter tem que estar preparado para tudo. Além da dificuldade com a língua estrangeira, qual é o outro desafio que você encontra? Eu acho que quando a gente está aqui no Brasil, você está numa zona de conforto, porque você acaba tendo fontes no seu dia a dia. Quando você vai para uma cobertura internacional, é tudo novo. Por exemplo, no resgate dos 33 mineiros, ali tinha a estrutura de várias emissoras internacionais também. BBC estava lá, a CNN estava lá, várias emissoras. A emissora do Japão chegou com uma mega estrutura para a cobertura desse fato que é histórico realmente. E a gente foi com uma estrutura boa, mas que não chegava aos pés da estrutura deles, porque a transmissão deles era em tempo real, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Inglaterra, quanto para o Japão. Então você tem que comprar canal para a geração do material. Então são pequenos detalhes que você não se preocupa no seu dia a dia no Brasil, porque você tem essa estrutura aqui da sua emissora. Quando você chega lá, além do trabalho de repórter, de ir buscar informação, de montar a matéria, você tem que fazer também o outro lado, porque fui eu e o meu cinegrafista. Então eu tinha que comprar o canal para gerar o material para chegar ao Brasil, comprar o canal do tempo que a gente ia fazer o ao vivo, porque a gente também tinha as entradas ao vivo. Então você vive realmente a reportagem 24 horas, mas a vontade de informar é tanta e de que essa informação chegue no seu programa em primeira mão, que você acaba virando 24 horas trabalhando. E como um repórter se prepara para esse tipo de cobertura? Eu acho que ele se prepara, todos os dias é uma preparação. Eu tenho 20 anos de jornalismo, mas eu estou aprendendo todo dia, eu aprendo alguma coisa nova. E essa experiência, você nunca pode achar que você já sabe tudo. Então, a preparação é diária e lendo muito, se informando muito, como outras emissoras fazem coberturas, como outros países, como que é a cobertura de outros países, para quando você chegar nesse momento, você também está preparada. Porque tudo pode acontecer. Por exemplo, eu tive caso lá no Chile que eu não consegui comprar canal de geração porque estava todo mundo querendo comprar e naquele momento do programa já estava lotado. A gente teve que fazer um ao vivo via Skype. Então você tem que também buscar outras alternativas. Por isso você tem que estar sempre antenado no que está acontecendo. Agora, no nosso Skype, vamos falar com Carly Demerim, jornalista e autora do livro As Entrevistas na Notícia de Televisão. Bom dia, Cárlida. Bom dia Fabiana, bom dia Rafaela. Prazer dia. estar com vocês no Planeta SPM. Prazer é nosso. Cárlida, no seu livro você analisa o uso da entrevista em diferentes funções e a relação no processo jornalístico entre o impacto de fatos e a interpretação do público. Como elas influenciam na construção da notícia na televisão? Bom, muito do que a Fabiana está relatando para vocês aí no início do programa já tem a ver com isso, é a estrutura técnica de fazer uma entrevista ao vivo, numa transmissão direta em tempo real dos acontecimentos. Isso, quando o repórter tem pouca experiência, isso impacta muito nessa busca dos elementos que vão fazer parte dessa informação. Então, é muito mais fácil, às vezes, a gente cair numa rotina, ao invés de trazer, de fato, aquilo que é importante para a comunidade ou para a sociedade. E, de novo, eu vou remontar aí o que a Fabiana comentou sobre o jornalismo ser uma escolha de vida, e também o jornalismo é um espaço que a gente está sempre se aprimorando. Os cursos de jornalismo nos últimos anos têm investido também numa formação de gestão, porque a Fabiana comentou, para fazer a transmissão ao vivo dela e a cobertura, ela precisou comprar um canal, ela precisou fazer atitudes ou ações que normalmente são de gestores ou de produtores, que não estão muito tradicionais na formação do jornalista de televisão. Mas nos últimos tempos, os cursos têm buscado essa formação. E a entrevista, ela é o espaço principal do público, do povo, na televisão. Quanto mais os jornalistas de televisão perceberem a importância do testemunho ao vivo, a importância das pessoas que presenciaram os fatos, ao invés de eles tomarem o protagonismo de contar as histórias, mais a televisão vai estar fazendo essa mediação ou esse papel do jornalismo de mediar os fatos para a sociedade. Eu acho que o grande impacto da entrevista
na notícia de televisão é remontar esse papel fundamental do jornalismo, que é trazer as pessoas, o público, para falar sobre os acontecimentos que eles vivenciaram. E para você, Fabiana, qual a importância da entrevista? Eu acho que a entrevista é fundamental. Eu acho que a alma do jornalismo é a entrevista. Eu sempre falo, se a gente tem um bom personagem, a gente tem uma grande matéria. Eu acho que toda grande matéria, ela surge de um grande personagem que vem de uma grande entrevista. Então, quando você consegue retirar daquela pessoa o melhor dela, né? Que ela conte histórias, que ela ponha fatos para você que até então nunca foram revelados, aí sim, você conseguiu uma boa reportagem, porque você tem um bom entrevistado, você tem um bom personagem. Uma entrevista não é tão fácil quanto todo mundo acha que é. Carlida, como você acha que a mídia vem lidando com a pressão de apresentar a notícia o mais rápido possível para o público? Então, essa pressão, ela é natural da produção do jornalismo, principalmente de televisão. Então, se nos cursos de jornalismo a gente consegue fazer essa atividade como vocês estão trabalhando aí, fazendo um programa ao vivo, colocando os alunos nessa adrenalina real, mais próxima dessa profissionalização, ou seja, dessa atividade profissional, que os alunos possam perceber como é trabalhar sob pressão e, mesmo assim, entender como fazer melhor a nossa atividade do jornalismo, eu acho que é um grande caminho. Por isso, aliar essa prática com a formação é fundamental. E na mídia televisiva, eu acho que quanto mais produtores, repórteres, ou seja, equipes completas estejam trabalhando na mídia, mais capacidade nós temos de cobrir ou recobrir esses fatos que estão acontecendo a todo tempo no mundo. Quanto menos a equipe tem pessoas para trabalhar, mais difícil é de recobrir esse grande espaço do mundo que hoje se apresenta a partir das redes sociais, se apresenta nessa conexão, nesse compartilhamento quase em tempo real. Então, existe uma ideia das empresas de diminuir pessoas nas redações, mas é o contrário que deve funcionar para a qualidade do jornalismo. Quanto mais profissionais estiverem envolvidos na busca dessa informação, mais qualidade nós vamos ter nas redações de televisão profissional e de jornalismo de modo geral. Fabiana, grande parte do seu trabalho é ao vivo. Mesmo depois de anos, você sente alguma dificuldade e você sente essa pressão que a Carlida acabou de comentar com a gente? Eu acho que o que a Carlida colocou é perfeito. Assim, acho que cada vez mais as emissoras estão enxugando o seu quadro de funcionários, não só as emissoras de TV, eu acho que todas as empresas estão nessa busca, mas o fundamental é que quem está lá e que novas vagas surjam sempre, abrace essa questão realmente. Muitas vezes eu já fui para a rua simplesmente com o endereço, né? O papel de cada um na sua função, né? O produtor, que ele faça também o papel um pouco da reportagem, porque não é só reportagem em loco, você já começa a reportagem no momento que você liga, no momento que você apura as informações, se você descobre um bom personagem. Então, eu acho que tudo isso é realmente fundamental, apesar de ter realmente hoje redações muito menores, com um número muito menores de pessoas trabalhando do que já foi no passado. Agora, você perguntava do ao vivo, né? Se eu tenho dificuldade. Eu acho que hoje é muito mais fácil do que foi no passado, mas eu vou dizer, se eu perder o frio na barriga, eu perdi também essa emoção pelo jornalismo. Eu acho que o frio na barriga sempre dá, naquele momento que você vai entrar no ar, você tem um grande entrevistado ao seu lado, num momento histórico, e isso você sempre vai ter o frio na barriga e essa busca é constante. Muito obrigada, Carlida, pela participação no programa. Obrigado. Prazer. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com a jornalista Fabiana Teixeira para falar sobre empreender no jornalismo.